Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a nossa edição mais recente, a edição Dados. Nossa publicação atual traz reflexões sobre como estamos coletando, organizando e interpretando os dados que vão nos ajudar a construir um mundo acelerado pela inteligência artificial. Nós questionamos se estamos fazendo isso de forma responsável, também apresentamos soluções, projetos, aplicações e problemas. Antes de começar a falar sobre isso tudo, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, faz um breve resumo dessa edição para a gente começar, por favor. André, a gente está trazendo diversos olhares sobre essa palavra que parece simples, dado, mas que se tornou extremamente sofisticada, sobretudo com essa explosão da inteligência artificial generativa. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma empresas que até outro dia usavam termos como Big Data e usavam ali seus softwares para gerar planilhas, relatórios, dashboards, isso tudo hoje passa a ser não uma coisa do futuro, passa a ser uma coisa meio que básica, só que a gente já está falando de um outro estágio. A gente está falando de pegar novas fontes de dados. Então, a variedade de dados ela aumentou muito, a capacidade de processar esses dados e o que fazer com esses dados também. E aí entra muito a inteligência artificial. Então, a gente trabalha com conceitos, por exemplo, tem uma análise lá sobre o que são agentes de inteligência artificial. Por exemplo, tem outras pessoas trabalhando num campo mais filosófico. Será que essas máquinas estão se tornando conscientes? Como é que a gente vai tratar esses aspectos enquanto consciência? A gente abre a nossa edição com um texto que mostra o que existe suportando fisicamente esses dados, porque quando a gente ouve isso parece algo muito etéreo, mas tudo o que a gente puder pensar em relação a dados tem ali um alicerce que pode ser um cabo submarino, pode ser um computador, um data center, os programas que vão fazendo esse gerenciamento, tudo isso é preciso que a gente tenha uma compreensão de que é algo material, né? Não existe dado solto no ar. A gente às vezes usa muito essa questão de palavras, né? Computação em nuvem, computação quântica, mas tudo isso está ancorado, digamos assim, em alguma estrutura física. Então, entender como essa estrutura funciona é importante, para que depois a gente possa ir destrinchando, entrando nessas complexidades e vendo como houve uma evolução nos últimos anos. Para ter uma ideia, a gente está olhando para esse passado presente, mas a gente também está olhando para o futuro. Então, um outro destaque dessa nossa edição é que a gente foi ouvir os maiores líderes tecnológicos do Brasil, das grandes empresas do Brasil, para saber o que eles estão pensando em relação a isso. E ali, já dando uma palhinha, eles chegam à conclusão de que a inteligência artificial sim está sendo usada, eu diria que internamente, para aumentar a produtividade, e aí entra esse conceito de agente de IA, que eu já falei que a gente tem um artigo só sobre isso. Essa parte vai automatizar, vai aumentar a produtividade, vai fazer com que os processos sejam mais ágeis. E olhando para fora das empresas, a gente vê que eles estão usando inteligência artificial e dados para entender melhor os clientes, os consumidores, e com isso entregar algo muito mais personalizado. E aí, obviamente, isso vale para diversos setores. Você pega, por exemplo, no caso de uma grande empresa como a Globo, em que o CTO, Raimundo Barros, ele usa aquelas informações, toda vez que a pessoa faz um login ali no Globoplay, a empresa entende quem é aquela pessoa, então ela consegue entregar algo direcionado para aquela pessoa. Você vai para o campo da educação, os alunos conseguem receber aulas, né, personalizadas, porque a máquina entende que um aluno está mais à frente ou mais abaixo, ou está precisando de uma ajuda aqui, o outro já está mais evoluído ali. Isso tudo vai fazendo com que as empresas estreitem suas relações com seus clientes numa hiperpersonalização. É claro que isso é muito difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas a gente vê que as grandes empresas estão indo nessa direção e mostra que
o que a gente considerava como tratamento de dados e uso de dados no passado, hoje é muito, 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 muito mais complexo. Tem muita coisa a ser feita, tem muito dever de casa para qualquer um que, obviamente, queira usar esse tipo de recurso. Carlos Aros, nossa capa traz o Alan Turing feito por dados, os dados físicos nesse caso. E na extensão da capa, nos traz a mesma imagem com os dados desarrumados, com uma alegoria à necessidade de organização e gestão desses dados para que eles façam sentido. Como você acha que essa visão do Turing lá de trás se conecta com o mundo atual e com todos esses aspectos da inteligência artificial que o Rafa trouxe nessa pincelada inicial? Acho que a síntese é de que a gente só é capaz de lidar com aquilo que a gente compreende de fato. E enquanto a gente não alcança o nível da compreensão, a nossa busca incessante é justamente por esse entendimento. E quando a gente fala sobre dados, e a definição do Rafa é muito boa, né? Não é uma informação qualquer dispersa, ela pode estar dispersa, e aí esse é o erro. Porque quando você começa a hierarquizar, quando você aglutina, quando você organiza e coloca em perspectiva isso, você acaba encontrando, sob a ordem, respostas importantes para fazer essa gestão. Então, a capa, ela faz a alegoria justamente disso, de que é por meio dessa organização que a gente consegue ver o mundo, a riqueza que os dados conseguem entregar para nós. Nessa edição, a gente traz alguns exemplos, né? Não só nas falas dos líderes das grandes empresas aqui do Brasil, mas em algumas reportagens, como, por exemplo, as duas grandes reportagens sobre saúde, em que a gente consegue entender como a medicina vem sendo transformada a partir não só da compreensão dos dados, mas, sobretudo, uma capacidade de estabelecer análises a partir da organização desses dados. Um volume gigantesco de informações que é coletado e que precisa ser organizado para fazer uma entrega melhor, seja no processo de atendimento do paciente, quando da chegada dele no pronto-socorro, seja do diagnóstico mais preciso ou da indicação para um tratamento e a partir daí a composição de uma infinidade de informações sobre a sobreposição de drogas e efeitos colaterais, enfim, o quanto a gente vem evoluindo cada vez mais nisso. Até a provocação sobre a necessidade de transformação dessas lideranças, o quanto os líderes precisam estar atentos a um novo movimento, a uma nova cultura que se estabelece dentro de uma realidade em que os dados, já hoje e há algum tempo cada vez mais, se tornam o norte para a tomada de decisões, mas não os dados pura e simplesmente. Os dados que são tratados, aqueles que são hierarquizados, que são organizados e que conseguem entregar respostas importantes, não talvez com o objetivo de fazer uma espécie de futurologia, mas na possibilidade de conseguir entender as tendências, de organizar as estruturas que se tem para que possa ser viável oferecer um tratamento mais assertivo, respostas mais assertivas para as mais diferentes questões. Eu gosto muito da discussão que é trazida pelo Capra, quando ele propõe a descentralização e como precisamos nos organizar para lidar com tudo isso, quando a gente fala sobre governança, quando a gente tenta entender como a gente lida com tudo isso, porque talvez governança seja o nosso grande desafio em um mundo em que tudo e cada vez mais as coisas serão geridas por meio de dados, por meio de algoritmos. A busca incessante por essa palavrinha, ou pela materialização dessa palavrinha, é o que garantirá a sobrevivência dos mais diferentes negócios que lidam, ou que na base precisam ter uma operação totalmente estruturada em dados e que entregam soluções também com base nisso. Então, a provocação da capa
tem a ver com todos esses processos que estão relacionados à nossa capacidade única de organizar, de analisar e de extrair respostas que formem um quadro claro para ser observado pelos tomadores de decisão e por todos aqueles que precisam de respostas a partir dos dados. Rafa, você trouxe um ponto que eu quero explorar, que é o fato de que essa edição traz o papel dos CIOs no cenário tecnológico brasileiro. A gente iniciou um programa junto com o Tech Institute, que é o Leading CIOs, um grupo de CIOs que foram eleitos por um conselho, mas por uma votação que a gente abriu nas nossas redes sociais, vai ser ouvido recorrentemente ao longo de 2025 sobre diversas questões, e a primeira dessas questões é a agenda de 2025, agenda para o ano. O que esses CIOs vão desenvolver nas suas empresas, para onde eles estão olhando, para onde devem desenvolver e implementar novas soluções, aonde vão investir, enfim, um mapa simples para começar o programa daquilo que eles pretendem fazer. E aí, ao longo do ano, nós vamos acompanhar o previsto versus realizado, vamos entender individualmente como esses planos estão sendo executados, enfim, os CIOs são cada vez mais peças-chave no processo de estratégia das corporações, naturalmente na capacidade de inovar e competir dessas empresas, e a gente vai acompanhar isso bem de perto, porque serve de referência para os nossos leitores, para a nossa audiência em geral. O que você viu de relevante nessa agenda, fora esses exemplos pontuais que você trouxe, dá para encontrar uma interseção nesses planos? E se a gente comparar com o que tem visto em relação às prioridades dos CIOs fora do Brasil, tem alguma coisa muito diferente? Como você enxerga essa relação entre os CIOs brasileiros e o restante do mundo? André, de trás para frente, eu acho que sim. A gente observa que os líderes brasileiros estão muito alinhados com o que está acontecendo lá fora. Então, você tem uma tentativa de redução de custo. A gente já tinha identificado isso numa pesquisa do próprio Tech, no ano passado, do Tech Institute, em que foram ouvidos CIOs também de grandes empresas do Brasil, e ali estava muito claro que o uso específico da IA, por exemplo, ele estava muito voltado para redução de custos, para entrega de resultados. Os líderes tecnológicos, isso também a gente observa, né, que houve uma mudança de postura, não são mais pessoas que estão ali isoladas só no campo da tecnologia. Você não vai encontrar um CIO, um CTO que só está num canto observando o que tem que comprar, como usar determinados equipamentos. Eles estão cada vez mais perto dos CEOs. Eles têm hoje uma missão de olhar para frente, de olhar para o mundo cada vez mais com soluções digitais e, obviamente, por terem esse domínio, eles acabam ali, de certa forma, ajudando muito a guiar para onde as empresas estão indo. Por isso é importante olhar para CIOs e CTOs, porque eles hoje, às vezes, mandam mais do que CEOs. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas muitas vezes acontece esse protagonismo dos líderes tecnológicos. Alguns, inclusive, viram depois, eventualmente, CEOs, porque eles estão, sobretudo, em empresas que são muito focadas em tecnologia. Então, a gente olha para essas pessoas e observa isso. Olha, eles têm que lidar, essas pessoas têm que lidar com um presente agora, por isso eu estou falando muito de redução de custos, otimizar processos, fazer com que tudo aquilo que já funciona seja mais eficiente. E aí entra, nesse caso, como eu falei, esse ano é o ano dos agentes de IA, porque você começa a automatizar partes que antes eram feitas de uma maneira não tão eficiente. A tecnologia entra, agiliza isso tudo e reduz custo. Isso é muito importante para quem está lidando, novamente, com o presente. E olhando para esse futuro de mais longo prazo, porque essas pessoas têm que também ficar olhando para esse mundo volátil, está toda hora mudando, a gente observa que em setores extremamente competitivos,
em algum momento os competidores eles ficam quase que iguais, né? Você tem ali uma equiparação, digamos assim, do valor que essas empresas entregam. Então, para você se destacar do seu concorrente, você tem que entregar algo mais. E é nesse futuro, um pouco mais de médio e longo prazo, que esses líderes tecnológicos vão olhar para essas tecnologias emergentes e vão pensar, olha, talvez se eu começar agora a fazer um teste, usar essa solução aqui combinada com aquela ali, daqui a 2, 3, 5 anos, eu vou ter um diferencial competitivo muito maior em relação ao meu concorrente. Então, que a gente observe é isso. Por isso que, nesse momento, a gente está falando aqui de hiperpersonalização, porque isso faz com que cada consumidor se sinta especial, se sinta bem tratado, ele recebe aquilo que ele quer, e, obviamente, você multiplicando isso por milhares, milhões de consumidores, isso dá uma projeção para a empresa muito boa. Mas, novamente, olhando para esse futuro mais incerto, o que esses líderes estão buscando hoje são novos negócios, novas fronteiras. A gente vê muito isso no digital. Setores que às vezes são vistos como diferentes, né? Você pode pegar, sei lá, o setor de aviação e o setor de saúde. Você fala, o que tem a ver esses dois setores? De repente, alguém vai encontrar uma solução tecnológica que faça a junção, a união de funcionalidades desses setores e acabe criando uma nova fronteira, abrindo uma nova fronteira, criando um novo tipo de negócio. A gente ouve muito desses líderes isso. Eu estou de olho em novos negócios a partir de tecnologias. Eu acho que isso é uma coisa para a gente ficar também de olho para onde eles estão apontando. E aí, Carlos Alves, para a gente fechar essa primeira parte do nosso podcast de hoje, quero te perguntar o que o leitor ganha dessa edição. Assim. A gente tem sempre uma preocupação de contar uma grande história que é feita por fragmentos daquele tema que tocam assuntos que são correlatos, que trazem exemplos para ilustrar, que trazem tendências, mas tem uma preocupação nossa de deixar algo de prático, de gerar reflexões que vão ajudar os nossos leitores a pensar e agir de forma diferente. O que o leitor tira dessa edição, Carlos Aros? Acho que uma radiografia sobre o que a gente está fazendo com esse mundo de informações. Então, de que maneira a gente coleta, como é que a gente organiza, o que tem sido para nós o processo de interpretação desses dados. Mas acho que cada uma das reportagens, das entrevistas, dos artigos oferece não só essa leitura, mas um questionamento que fica como pano de fundo, que serve como será que estamos fazendo isso certo? Como é que a gente está lidando com essas informações? Nosso processo é responsável? A gente tem sido cuidadoso na maneira como a gente entra nas vidas das pessoas cada vez mais a partir dos dados que elas geram? Porque, sim, eles fazem parte das vidas das pessoas. Como é que a gente quer construir um futuro baseado em dados? E quais são as premissas para que esse futuro seja viável cada vez mais a partir de agora? Então, a nossa entrega em todas as nossas plataformas, em todos os nossos conteúdos, e nessa edição, portanto, não poderia ser diferente, é o questionamento, e um questionamento que não vem acompanhado somente da dúvida, mas ele vem acompanhado de perspectivas, né? Um GPS apontando os caminhos que supostamente vão ser perseguidos. E eu digo supostamente porque a gente sabe que no mundo da tecnologia, qualquer exercício de futurologia, ele é falho. No entanto, o que a gente faz é dar contexto, é dar ciência para que as pessoas consigam entender essa jornada. E nos mais diferentes cenários, né? Quando a gente discute a questão de políticas públicas, quando a gente fala sobre as aplicações na saúde, quando a gente tem a visão das empresas, quando a gente olha a tecnologia pura e simples, quando a gente fala sobre o papel das lideranças, em cada uma dessas frentes apresentadas aqui por nós nessa edição, a gente reflete sobre como construir um futuro viável a partir
da adoção correta de tecnologias de análise de dados, da melhor gestão para essas informações, do melhor uso dessas informações de maneira ética, e como a gente constrói tudo isso em colaboração. Como é possível fazer isso em colaboração e por meio dessa troca. E, óbvio, como você e o Rafa muito bem colocaram, através do programa Leading CIOs, o acompanhamento recorrente disso, né, fazendo um deparo entre a expectativa e a realidade possível. Então, tudo isso vem sendo construído e vem sendo colocado, e é exatamente isso que vai ser possível ver nessa edição. Bom, é isso. Hora de virar a chave. Essa edição ficou muito legal. É um tema mais pragmático. Nós fazemos algumas edições mais especulativas, olhando para um futuro um pouco mais distante, mas essa é uma edição que se dedica ao presente, aquilo que está acontecendo e, naturalmente, como esse presente se reflete na construção do futuro sob diversas perspectivas, tanto da sociedade quanto, naturalmente, das corporações. Vamos virar a chave e aí eu pergunto, Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana. O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, na novela Estados Unidos TikTok. A gente teve aí uma saída, inclusive, do ar do TikTok no fim de semana, porque, só para recapitular, havia ali uma lei federal determinando que o TikTok fosse vendido para uma empresa norte-americana até o dia 20 de janeiro. Portanto, o prazo venceu no domingo. Caso isso não fosse cumprido, essa exigência, a empresa seria banida do país. E aí aconteceu isso. Eles saíram, mas voltaram. Por quê? Porque houve ali uma mudança. O presidente eleito, Donald Trump, que tomou posse nessa segunda-feira, ele já tinha no passado sido um crítico ferrenho no TikTok, mas na eleição ele usou muito o TikTok até para se aproximar do público mais jovem, dos eleitores da geração Z, e ele agora tem uma postura um pouco mais amigável ao TikTok. Não está 100% ali do lado do TikTok, mas já deu declarações dizendo que tem ali uma chance de uma sobrevida. Então, há a expectativa de que haja um prazo maior, de que o presidente, ele nesses primeiros dias de governo, ele dê ali uma chance para uma negociação. Uma coisa que eu achei estranha foi uma declaração do Trump, em que ele diz que seria interessante fazer uma espécie de uma joint venture, Estados Unidos e China, né, TikTok sendo meio chinês e meio dos Estados Unidos, literalmente 50% para cada um. E aí eu achei um pouco estranho porque o argumento usado para banir o TikTok dos Estados Unidos é o da segurança nacional, de que a empresa, por ter relações com o governo chinês, estaria eventualmente usando dados para monitorar os cidadãos norte-americanos. Ora, como é que você vai fazer uma joint venture com alguém que você desconfia a ponto de achar que isso é um problema de segurança nacional? Então não faz muito sentido na minha cabeça. Mas é a declaração mais recente do presidente, Donald Trump, de que haveria ali uma chance de uma conciliação. E aí ficaria bom para todo mundo. O TikTok não seria banido, os Estados Unidos de alguma forma teriam ali alguma ingerência no aplicativo, mas acho meio estranho e acho também pouco provável que, da parte do TikTok, a empresa aceite isso, porque se ela não aceitou ser vendida 100% para os Estados Unidos, acho que 50% também não faz muito sentido na minha avaliação. Mas vamos acompanhar ali o desenrolar. Fato é que tem 170 milhões de norte-americanos que usam o TikTok. Eu sei que muita gente nos ouve, acha que é tudo uma grande besteira, e tem uma parte que é mesmo, por entretenimento, mas muitos norte-americanos e pessoas no mundo inteiro vivem do TikTok, produzem conteúdo ou vendem produtos e serviços a partir da plataforma. Então, retirar esse meio de subsistência de milhares ou milhões de pessoas é algo muito delicado e a gente vai acompanhar então para ver se o TikTok fica ou não fica nos Estados Unidos. Você, Carlos Aros? Eu vou continuar nessa linha, já que o assunto da semana é o Trump, e citar aqui uma longa lista de apoiadores que surgiram para o Trump aí ao longo das últimas semanas, né? Alguns já de longa data, como o Elon Musk, o Larry Ellison, Peter Thiel, o Mark Andreessen, o do David Sachs,
o Zuckerberg agora, o Bezos, o Sam Altman, enfim, são algumas das figuras que hoje, vamos dizer assim, mandam no mundo quando o assunto é a tecnologia. Esses caras agora estão todos enfileirados ao lado do Donald Trump, porque a expectativa é de que, ao tomar posse nesta semana, né, ele faça uma série de anúncios, de decretos que vão, de alguma maneira, beneficiar os interesses dessas empresas. E é justamente por isso o alinhamento tão grande das lideranças do mundo da tecnologia com o presidente norte-americano. Ele tomou posse nessa segunda-feira e o que a gente tem é a perspectiva de redução dos processos antitrust, maior liberdade nos processos de fusões e aquisições, e essa era uma crise que vinha, uma crise não, mas um grande incômodo dessas grandes empresas por causa da relação com as startups, porque por um longo período entendeu-se que o movimento deles era absolutamente agressivo em relação às startups. O Trump deve retroceder em relação a esse movimento. Uma abordagem menos dura sobre inteligência artificial e regulação de inteligência artificial, e por razões próprias, já que ele também é um investidor no segmento, também com as criptomoedas. Então, todos esses caras estão enfileirados aí ao lado dele, doaram para a posse alguns milhões de dólares e etc., em busca desses incentivos, em busca desse apoio. Então, o Elon Musk tem interesse em relação aos planos dele com a indústria de elétricos, lá com Tesla, com a própria SpaceX, e no que diz respeito a uma movimentação grande sobre infraestrutura, né, como garantir que o país esteja pronto para dar suporte à evolução e ao crescimento desse mercado. A gente vem acompanhando o movimento da corrida espacial, e os Estados Unidos não querem ficar atrás disso, da China e outros países, e por isso essas empresas são estratégicas nessa aproximação. A gente tem um movimento importante do ponto de vista trabalhista e geração de uma nova onda de desenvolvimento econômico, e essas empresas fazem parte disso, ou seja, existe um sem número de razões que colocam essas empresas enfileiradas ali ao lado de Donald Trump. E a gente já começa a assistir isso a partir da posse, e essa perspectiva, a expectativa de um pacote grande de decretos que beneficiem esse movimento, com um ponto de atenção importante. Em alguns aspectos, essa movimentação das empresas fica em desalinhamento com o que veio sendo construído como relação com as autoridades brasileiras. E aí, não à toa, a gente tem visto a Advocacia Geral da União, o Supremo, o Ministério Público, fazendo questionamentos duros para essas empresas sobre as manifestações que vêm acontecendo. Enquanto, de um lado, existe um movimento de maior liberdade, aqui no Brasil se busca uma regulamentação bastante dura para essas plataformas. Então, Brasil e Estados Unidos em linhas opostas, né, em lados opostos aí da trincheira, no que diz respeito a essas plataformas. Sem dúvida nenhuma, serão algumas semanas bem interessantes para a gente assistir, a partir do momento que esses decretos venham a ser divulgados, e do outro lado, a partir do momento em que a gente entenda como o Brasil vai lidar com essas questões. Bom, é isso. Tá na hora. Mas antes de me despedir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Até semana que vem. André Aros, um abraço para todo mundo que nos ouve. Carlos Aros, até a semana que vem. Um grande abraço para você, André, Rafa, e para você que nos acompanha. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, e a gente segue falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute.